Você sabe o que é um processo de benchmarking? E como aplicar na software house? Por que você faria isso? A gente vai descobrir agora. Olá pessoal, meu nome é Beatriz, eu sou gestora de processos aqui da TecnoSpeed e hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Vamos descobrir o que é? A grama do vizinho parece sempre mais verde, certo? Seus problemas são sempre maiores, a sorte é sempre menor. Mas será que é mesmo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre benchmarking. O que é o processo de benchmarking? O processo de benchmarking ele é um aliado à definição das estratégias, à definição de metas. E no que ele consiste? É um processo de comparação, né? Então eu consigo identificar se os meus resultados estão melhores ou piores com uma base comparativa. Essa base comparativa ela pode ser de diversas fontes, né? Hoje a gente vai falar então um pouquinho de 4 dessas, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre benchmarking interno, benchmarking competitivo, benchmarking funcional e benchmarking de cooperação. Falando um pouquinho de benchmarking interno, né? Qual que é o propósito do benchmarking interno? O benchmarking interno é quando eu comparo duas áreas de uma mesma empresa, eu comparo dois indicadores de uma mesma área, eu comparo uma matriz e as operações, né? Então, internamente dentro da empresa, eu consigo fazer a comparação. Ele tem o objetivo, principalmente, de fazer a disseminação de boas práticas, né? Como que isso se aplica à software house? É quando eu pego uma equipe, por exemplo, de desenvolvimento de software, identifico quais são os resultados dela e comparo com uma outra equipe, né? Aí eu entendo se uma equipe está dando melhor resultado, quais as práticas, quais os processos e por que aquele resultado está sendo melhor para fazer então um repasse para outra equipe, tá? Isso é o tipo de benchmarking interno entre as organizações. Benchmarking competitivo, né? A gente fala muito da disseminação de boas práticas, mas eu preciso entender se o meu resultado está sendo bom em relação ao mercado, certo? Então eu estou falando aqui de benchmark competitivo, é aquele que eu faço até com o meu concorrente, tá? E por que ele faria isso, né? Porque todo mundo tem necessidade de se comparar, todo mundo precisa entender se está indo bem ou não está indo bem, né? Então, o que eu vou comparar com o meu concorrente? Eu vou comparar a minha taxa de crescimento, eu vou comparar a minha taxa de retrabalho, por exemplo, né? Eu vou comparar indicadores que são importantes e que eu preciso entender se eles estão dentro dos padrões de mercado ou não, tá? Isso a gente chama de benchmarking competitivo. Né? Quando eu faço com empresas que estão no mesmo segmento, na minha mesma área e que são de alguma forma minhas concorrentes, ok? Isso é o tipo de benchmarking competitivo. Nós temos também o tipo de benchmarking funcional. O que é esse benchmarking funcional, né? É quando você não encontra um concorrente, é quando você não encontra uma empresa parceira e você não consegue comparar o resultado dentro da mesma empresa. Então, o que você faz? Você vai no mercado e procura empresas que tenham algum tipo de característica semelhante, né? Às vezes o porte, às vezes a área de atuação, enfim, alguma coisa que você consiga pelo menos se identificar, né, com a outra empresa. Esse benchmarking ele é usado principalmente para você, quando você não tem outro tipo de informação, né? Você não tem então nenhum outro tipo de recurso e você quer pelo menos entender como que está ali o seu resultado em relação às outras empresas. Mas ele dificilmente é utilizado para definição de metas, né? Porque eu não estou falando de uma empresa concorrente, eu não estou falando às vezes de uma empresa que está no mesmo mercado do que eu, né? Então é muito difícil para definição de metas, mas ele é válido quando não tem outro tipo de recurso, ok? O benchmarking de cooperação. O benchmarking de cooperação é quando duas empresas elas resolvem trocar informações, né? Como eu disse lá no benchmarking competitivo, né? Todo mundo tem necessidade de informação, tem necessidade de se comparar, de entender como está em relação ao mercado, em relação à sua área de atuação. Então, quando duas empresas elas chegam a essa conclusão, normalmente são duas empresas que são parceiras já, tá? Quando eu falo de concorrente, eu estou falando do benchmark competitivo, aqui eu estou falando de uma empresa que é sua parceira, às vezes é um cliente seu, e eu quero trocar informações, né? Eu quero trocar boas práticas com essa outra parceira. Então, as duas fazem esse alinhamento e trocam essas informações, tá? Isso a gente chama de benchmarking de cooperação. No caso da software house, né, por exemplo, fazer com uma outra software house que não seja concorrente na mesma área, né, de atuação, por exemplo. Isso se configura como benchmarking de cooperação, ok?
Então esses foram os 4 tipos. Se você gostou desse vídeo, dá joinha aí do lado, se inscreve também no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações dos futuros vídeos. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Compartilhem aqui embaixo as experiências de vocês, se vocês já fizeram, se vocês já aplicaram. Acho importante, né, fazer esse compartilhamento. Nesse cenário cada vez mais competitivo, é interessante que a gente consiga se ajudar, né? Então, muito obrigada e até a próxima.